Queria fazer uma continuação aqui do vídeo sobre segundo harmônico e terceiro harmônico. No outro vídeo eu acabei só demonstrando ali no osciloscópio a distorção, né, da segunda harmônica e da terceira, porém acabei não falando sobre da onde elas provêm, né, o que causa elas. Então eu vou fazer a continuação nesse vídeo aqui. Eu estou com uma configuração parecida, estou com o amplificador ligado no gerador agora. Está ligado no osciloscópio aqui. Eu montei aqui então para que ficasse parecido com o outro vídeo. Eu estou mostrando aqui a segunda harmônica aqui e a terceira harmônica aqui. Então a terceira está maior do que a segunda, né? Diminui aqui para vocês entenderem a proporção disso, mais ou menos. Ó, então elas são pequenininhas, né, em relação à fundamental. Então aqui tem uma, ele tem a outra. Só vou dar zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Da onde que elas vêm, né? Bom, a segunda harmônica é uma distorção que ela é causada pela assimetria. Então, é quando a parte de cima do sinal é diferente da de baixo ou vice-versa, né? Então, se a parte de cima for mais gorda do que a de baixo, ou se tiver alguma deformação aqui em cima que não tem embaixo, né, ou que tem embaixo não tem em cima, ou simplesmente se a parte de cima for maior que a de baixo, ou a de baixo maior que a de cima, isso é o que causa a distorção a segunda harmônica. É o que causa essa distorção aqui. A distorção terceiro harmônico, tá? Ela vem das distorções que estão nos dois semiciclos. Então, esse harmônico aqui, que é o terceiro, ele vem de uma situação onde os dois semiciclos têm uma distorção igual, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma pontinha, tá? E aqui embaixo tem uma pontinha, então é uma distorção simétrica. Por exemplo, aqui tivesse um dentinho e lá em cima também tivesse o dentinho, é uma distorção simétrica. Então, daí que vem o terceiro harmônico. Então, são das distorções simétricas, tá? Então, o segundo harmônico vem das distorções assimétricas e terceiro harmônico vem das distorções simétricas. Então, por que a válvula ela às vezes tem mais segundo harmônico do que os transistores, né? Isso é porque a válvula ela não tem um fator de amplificação linear. Ela amplifica, digamos que mais um lado do semiciclo do que o outro. Como aqui meu amplificador é push-pull, então teoricamente as duas válvulas estariam fazendo a mesma amplificação na mesma região da curva de carga, né? Essa segunda harmônica que deveria ser praticamente nula, tá? Porém aqui esse amplificador, né, tá com essas válvulas bem gastas, né? Certamente uma está mais fraca do que a outra, então estou com um semiciclo aí provavelmente menor do que o outro. Então está aparecendo aí a segunda harmônica, tá? Mas não é comum que apareça a segunda harmônica em amplificadores push-pull, né? Porque as duas válvulas de saída vão estar trabalhando na mesma região da curva de transferência. Então elas teriam distorções iguais, né, nessa região. Então elas só forneceriam terceiro harmônico e não segundo, tá? Aqui eu vou fazer uma experiência aqui. Eu vou ligar aqui um diodo em série com um resistor, né? Vou abalar um dos semiciclos aqui, colocando mais carga em um dos dois semiciclos. Então eu vou causar uma assimetria e a gente vai ver o que acontece ali no segundo harmônico, tá? Olha, o que vai acontecer na onda vai ser isso aqui, ó. Eu vou abalar o semiciclo positivo, tá? Então, vejam aí o que vai acontecer ali. Liguei aqui o diodo. Vejam aí, ó. A segunda harmônica subiu, tá? Então, quando eu abalo um só dos semiciclos, eu tenho o segundo harmônico, tá?
Então aí, ó. Então o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Poderia ter abalado o semicírculo negativo também, daria o mesmo resultado, tá? Então qualquer distorção que seja em um dos semicírculos, ela gera segundo harmônico, tá? Na minha opinião, o segundo harmônico não é desejável. A gente quer que o amplificador seja totalmente simétrico, né? Então que ele amplifique os dois lados da onda com o mesmo fator de ganho, né? Então não vejo como o segundo harmônico sendo uma distorção que seria uma vantagem. Ela, na minha opinião, é uma desvantagem, tá? Porque a gente tem certeza que o amplificador é assimétrico, então ele causa alguma distorção em um só dos dois semicírculos. Ou ele amplifica um mais do que o outro, que eu considero até pior do que o defeito de distorções simétricas, né? Então é por isso que os transistores eles não produzem muito a segunda harmônica, porque eles têm uma região linear bem mais aproveitável do que das válvulas, ou seja, os transistores geram bem menos distorção do que o da válvula. Então isso aqui geralmente não existe em amplificadores transistorizados, né? E isso aqui, o terceiro, é bem menor, tá? O terceiro fica bem aqui embaixo, né? Enquanto o amplificador valvulado tem aí 1% de terceiro harmônico, os transistorizados têm 0,0 alguma coisa, então é bem aqui embaixo. E ainda não tem esse aqui, tá? Então, quanto a fidelidade de distorção harmônica, né, os transistores são bem superiores às válvulas, né?